Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos no término da revista Dons Espirituais e Ministeriais, na penúltima edição de hoje, que vai falar sobre a lição 12, sobre o diaconato, né? Uma função muito importante na igreja. Que os irmãos possam ser abençoados com essa palavra e possam cada dia mais desejar estar na casa do Senhor, no serviço da casa do Senhor, né? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia, Pai, por estar na Tua presença, na Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha falar nos nossos corações, ó Deus, que o Senhor possa pôr em nós, meu Deus, o desejo, Pai, de servir a Tua obra, Pai, com diligência, Pai, com sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai. Cada irmão que está ouvindo, que o Senhor possa abençoar, Pai, e dar o desejo de servir a Ti, Pai, em nome de Jesus. Essa lição é muito importante, vai falar aqui o textuário. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. É que esse texto aqui no Timóteo está convocando, né, as pessoas a servirem e ter uma boa posição. Mas não uma boa posição em termos de destaque, né? Que o serviço na casa de Deus não é destaque, né? O próprio texto aqui vai falar, a lição vai falar sobre Jesus como um diaconato, né? Jesus é um homem que tinha uma posição, o próprio Deus, né? Tinha uma posição e ele se humilhou e fez de forma de servo. Então é um Deus glorioso que esvaziou-se da sua glória para ser servo, né? Ao contrário que a gente vê, né? A gente que é cristão há algum tempo vê que uma pessoa quer ser diácono para adquirir uma posição, adquirir um destaque, mas não é dessa forma, né? É uma posição para Deus, né? Para o reino, para o trabalho da obra de Deus, não uma boa posição só em destaque na igreja, né? Na verdade, a pessoa vai estar sendo servo, né, a serviço da obra, né? A verdade prática. Embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente, né? A gente vai ler aqui a proposta para ser um diácono, como se deve portar uma pessoa. Na verdade, né? Assim como chama para ser bispo e pastores, tem uma requisição, né? De comportamento, de caráter. Para o diácono tem e para o membro também, digamos, né? Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo 3, de 8 ao 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos e não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé e uma postura pura consciência. E também esses homens sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem repreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Esse texto aqui fala de ser primeiro provado. Eu me lembro que eu frequentei a igreja, eu era parte da igreja, que o pastor mandou segurar uma coisa pesada, eu e outro irmão, uma coisa pesada, e ficou uma boa parte do culto, uns quase 20 minutos, a gente com aquela placa que ia comprar para a igreja. Alguns irmãos que podem estar ouvindo essa lição aí, podem ter até presenciado isso, né? Nosso braço estava cansado, aí, não, levanta aí, a gente lá com aquele negócio pesado, aquela placa que ia comprar para construir, e teve uma hora que o irmão aguentou, nós fomos, botamos no chão. Aí, como durou uns 20 minutos, eu fiquei depois sabendo que aquilo ali era uma aprovação que o pastor estava fazendo para ver se a gente ia ser um diácono na casa de Deus. Na verdade, eu acho que depois que acabou esse episódio, eu e o irmão que estava segurando, a gente ficava com muita raiva, né?
E se aquilo ali fosse uma prova para que eu fosse um diácono, já tinha sido falha, assim como foi, né? Logo depois eles fizeram a reunião lá e me, e me consagraram como diácono. Eu praticamente eu não aceitei, porque isso aí numa prova como essa, né, irmão? Tem tanto tipo de prova que pode fazer com diácono, para a pessoa ser um diácono, ficar mandando segurar, né, um negócio pesado na frente de todo mundo. Na verdade, aquilo ali foi uma coisa insana para mim, né? Não se faz isso com as pessoas, né? Você pode provar de outras formas, se a pessoa tem um talento, se a pessoa tem um dom, né? É tão bonito a gente ver a pessoa que é diácono, ela consegue dirigir um culto, né? Dirigir um ponto de pregação, né? Começar, você vê os diáconos ali, Filipe, Estevão, como eram homens de fé, né? Homens provados no trabalho, não segurar coisa, levar lixo para lá e para cá, isso aí não é aprovação para ser diácono, né? Na verdade, a pessoa está procurando um capacho, né? Tem muito pastor que quer um diácono como um capacho, né? Faz lá, faz isso, faz aquilo. E eu também, como eu tenho experiência de igreja, frequentei uma igreja que tem um escândalo muito grande. E um dos diáconos falava para mim que se o diácono tivesse força, o pastor não tivesse feito a coisa. Na verdade, o diácono ele tem uma função de intermediar, né? Que tem pastores bons e tem pastores que a Bíblia fala, tem pastores que são também maus, né? Tem pessoas que não sabem levar o rebanho, tem pessoas que estão até em erros, né? Envolvidos em escândalos, né? Terríveis aí. E o diácono, irmão, é uma pessoa, é um conjunto de homens cheio de sabedoria do Espírito Santo que vai o quê? Que vai controlar também isso, entendeu? Senão fica meros pessoas que ficam só obedecendo ordem. Mas, assim, claro que nós temos que ser submissos, ter toda a hierarquia, mas, assim, eu imagino que muita gente é consagrada a ofício na igreja com provas tipo essa, que vai estar causando o quê? Vergonha na pessoa, né? Então, irmão, essa função de diácono, ela tem que ser muito bem importante na igreja, ela tem que ser bem trabalhada. A introdução vai falar que, no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, e a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral e liderada pelo Espírito Santo para administrar esse importante negócio. Atos 6, 3. Nessa lição estudaremos esse importante ministério a serviço que, por causa de uma crise ética na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instruir a função diaconal. Esta é até hoje e faz parte do ministério ordenado pelas igrejas. Parte 1. A diaconia de Jesus Cristo. O significado do termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou um verdadeiro sentido na diaconia em todos os aspectos. Na realidade, o ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo na nossa confissão, como foi profeta, evangelista, pastor, mas principalmente diácono por excelência. Mateus 20, 28 fala isso. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ele falou no início, né? Ele fez forma de servo, semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 ou 7. Segundo a Bíblia de Estudo, palavra-chave, a expressão tornando a forma de servo demonstra o sentido de uma condição humilde. Foi isso que Jesus nos mostrou aqui na terra, né? Carne e osso,
né? Também Deus em forma de servo, vem nos mostrar humildade, vem nos mostrar sabedoria, vem nos mostrar fidelidade ao Deus, né? Serviço de escravo, tópico 2. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato dos lava-pés, demonstrando serviço e exemplo de humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço e humilde. Eu presenciei isso na igreja que eu congreguei, onde tinha muitos conflitos, né? E estava até, na época, estava até insustentável, né? O convívio de irmão com irmão. Aí teve um culto, e por surpresa de muitos, estava lá uma bacia, várias bacias, né? Toalha, e ali os líderes, né? Departamentos, pastores, diáconos, eles começaram a pediram para sentarem, né? E para chamar uma pessoa que talvez tivesse em desunião, tivesse em desfavor. Para não escolher uma pessoa amiga para lavar o pé. Amiga, que eu falo, é próxima, aproximada, né? E que tinha mais convívio. Mas uma pessoa que talvez tinha tido um embate, tinha tido um desentendimento. E foi um puto assim, diferente, né? Porque você vê aquela cena, né? Do pastor lavando o pé do membro, o membro lavando o pastor, de pessoas de liderança, né? E ali nós vimos uma humildade ali naquele lugar, né? Não era uma prática, né? Como tem igrejas que tem até hoje, né? Acho que é a igreja cristã, né? A igreja primitiva, né? Eles têm essa prática nos cultos de fazer até hoje. Mas ali a igreja não pode também tomar para si essa prática praticamente todo culto, todo mês, porque na igreja não teve isso, na época de Jesus não teve isso direto, teve essa cerimônia foi específica, né? Para Jesus mostrar a humildade, né? Mas não impede de uma igreja hoje querer fazer essa atitude aqui para mostrar, né, a humildade de irmão com irmão. Foi muito interessante, a gente não estava esperando, a igreja não esperava ver aquilo. Deus ele usou essa cerimônia ali, né? Essa vocação ali para mostrar a humildade. A gente viu, né? A gente viveu aquilo que está passando pelas linhas da Bíblia aí, pelos textos bíblicos, a gente viu na realidade. Foi muito interessante. O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque, à direita e à esquerda de Jesus, quanto à implantação do seu reino. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço conforme demonstra as respostas para eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer um que dentre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal, ou seja, será um diácono. Em qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É verdade, irmão, a pessoa que serve, né? A pessoa que serve, ela tem uma posição muito importante. Né? Você, quando serve, você tem que ter atributos para servir alguém. Você tem que ter uma bagagem para passar para alguém, porque a pessoa não vai querer um favor de uma pessoa que seja imprestável, né? A gente, de vez em quando a gente vê um minissérie chamada Doramas, né? Que mostra o povo oriental, né? E as pessoas que são príncipes, que são reis, são pessoas de alto escalão, ele tem ali os servos deles, né? Aí você vê a pessoa tem uma bagagem de sabedoria, né? Você vê as pessoas sabem lidar até isso aí na época antiga, né? Sabe lidar com remédio, sabe lidar com pessoa quando está com problema e a pessoa consola. É como se fosse um servo, né? Um mordomo, né?
também era usado muito mordomo. Então essas pessoas elas têm uma bagagem de conhecimento, de uma vida equilibrada, né? Você não imagina um mordomo, um servo de alguém com problema, ela não vai ajudar a pessoa. A pessoa que está ali adquirindo o serviço desse mordomo, desse servo, ele vai querer uma pessoa equilibrada, né? Uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe apaziguar problema. Então a gente pode ver os diáconos na igreja, né? Não só fazer serviço braçal, não só fazer cumprir ordem, mas a pessoa também tem que ser disposta a ter as suas funções ativas, né? E aqui vai falar que a instituição dos diáconos, um tópico aqui, o conceito da função. A palavra diácono, diáconos, segundo o dicionário Vai, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários aludindo aos exemplos criados domésticos no tempo do Novo Testamento. O termo destaca uma especial função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçado no sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos, refere-se a um servo e a um escravo. Portanto, a ideia ponderante que a função do diácono remonta é um serviço voluntário prestado pelo ministro, ou servo, ou assistente para alguém. Tópico 2. A origem do diaconato. A bênção. Problema e reivindicação são as palavras-chave para o advento do ministerial formal dos diáconos no Novo Testamento. A bênção foi extraordinário, o crescimento da igreja no local em Jerusalém. A questão étnica, causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias e de fala hebraica e de grega, era o problema da reivindicação de ser vista na manifestação verbal dessas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém e cobraram a sua assistência. Na verdade, esse crescimento da igreja de Jerusalém, se você vê lá em Atos 2, já começa ali a pregação do evangelho, se convertia muitas pessoas, né, na época de Pedro, 3.000 pessoas na pregação. Aí você imagina pessoas de outras províncias, né? Até aqui fala sobre os judeus que falavam grego, né? E as viúvas dos judeus mais conservadores da época começaram a ter atrito. Você vê o atrito o tempo todo ali no início das pregações, Pedro com Cornélio, um não aceitava, né, a entrada das pessoas na igreja, então a igreja começou a ficar muito mista ali, né, de pessoas que tinham a cultura mais para o lado grego. Você vê que Paulo ele era judeu, mas tinha cidadania romana, né? Então, você imagina ali o choque das culturas, né? Se for olhar, mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Choque da cultura entre um e outro, e um não tinha mais atenção do que o outro. E Deus não vem para confusão, né? Logo, o Espírito Santo, ele interveio nesse meio, né? Com os diáconos. Você vê uma posição tão importante, né? Para apaziguar aquelas desordens ali. Imagine aí, escolheu 7 diáconos sábios, né? Para começarem a resolver esses impasses, né? Aqui vai falar que a escolha dos diáconos, tópico 3. Para resolver o impasse, orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso, para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento.
Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolveram a questão que poderiam trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Na verdade, a gente vê isso, né? Eu congreguei numa igreja também que ela veio de outra, né? De outra igreja. E aí começou uma organização, né? Até foi numa chácara isso, uma organização ali e começou a encher de gente, né? Vindo de outra igreja, da igreja anterior. E começou ali, você já começa a ver nitidamente uma desordem, pessoas por cargo, por ofícios, né? E ali começa aquele montante de pessoas, né? Aquela alegria, né? Glória da segunda casa será maior que a primeira. E é aquela coisa, né, irmãos? Alguns irmãos devem ter passado por isso também. É aquela coisa que parece que todo mundo ali é aquela cena de Atos, né? Todos repartiam tudo entre si e era uma bênção. Passa-se 2 meses, 3 meses, aí começam ali as disputas. Aí, isso aí, não só de hoje, né? Hoje em dia, assim, vai se ver, na época ali dos diáconos, dos apóstolos, né, já tinha esse problema, que é humano, né? O humano é humano em todas as épocas, em todas as eras. E ali começa aí a se concentrar, umas pessoas para um lado, para o outro, e assim vai. A igreja sempre foi assim. Mas o importante, irmão, que tenha pessoas como diácono, né? Para apaziguar, para poder ser um pacificador, para ter um bom senso, como está falando aqui no próprio 3, né? Resolver questões simples, né? Para aliviar até os pastores, na época, os apóstolos também, para a pregação, para o alimento da igreja, né? E ali os diáconos faziam essa importante função, como também no dia de hoje, né? Até dá para comparar também o diácono aos levitas, né, do tempo antigo, né? Quando tinha os sumos sacerdotes para exercer a sua função, tinha os levitas ali trabalhando no templo, né? Na verdade, hoje em dia chama-se os levitas, os cantores da igreja, mas se for olhar, o levita hoje seria um diácono, né? Para fazer toda aquela função ali, na limpeza dos animais, né? Na distribuição dos utensílios no templo. Então, eu queira comparar um diácono como os levitas no tempo do Velho Testamento. O tópico 3 vai falar assim, o perfil e a função do diácono. O tópico 1 aqui é qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos, descritas no livro de Atos, na primeira carta de Timóteo, revelam que em nada elas diferem a atribuição ética exigida aos bispos, né? Comentei isso até no início, né? Todas as atribuições com bispo, com pastor, também eram atreladas aos diáconos, né? Caráter moral, 1 Timóteo 5,8. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre neles, isto é, palavra deve ser se ensina ou não, a ganância por dinheiro tem que passar longe da sua vida, pois a sua função é exatamente executar trabalhos administrativos na igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e as pobres da igreja do Senhor. Né? Você vê que é uma função social, né? Na origem da aquisição dos diáconos na igreja, né? Porque sempre vai haver pessoas com problemas, né? Com as viúvas, as pobres. Vai ter que ter essa parte social que a igreja tem, né? Que é muito importante. E o diácono está ali para auxiliar isso, para às vezes até executar, né? Esses trabalhos administrativos. B, caráter espiritual. Falou aqui sobre o moral, né? O caráter espiritual é 1 Timóteo 5, 9 ao 10. Ter a plena convicção de que é crer no Evangelho, o diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 25. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta seu caráter moral e espiritual.
Primeiro tem que ter o caráter moral, e o espiritual ele é muito importante. Que é ter a plena convicção no Evangelho. A pessoa que tem que ter leitura de Bíblia, tem que ter experiência com Deus, na revelação que está em Cristo Jesus, como diz aqui, né? Porque é uma função que a pessoa tem, mas é uma vida, né? Uma vida plena em Cristo Jesus. C. Caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à esposa e bom pai. O exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com seu lar, amar suas esposas com amor sacrificial. Devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. O serviço do diácono a sua família revelará como ele servirá a sua igreja local. Isso é uma coisa, vamos dizer, uma coisa básica, né? Que você tem que ser na igreja que você é em casa. Não adianta fazer palco, né? Fazer teatro na igreja e você não tem um bom exemplo de pai, né? A gente vê a grande maioria, a grande parte, né? De pessoas que têm ministério na igreja com filho, não digo só um filho desviado, mas pessoas fazendo coisas terríveis, né? Que reflete uma religiosidade, né? Do pai ou da mãe na igreja e em casa é outra coisa, né? Na verdade, a pessoa pode ir para a igreja e fazer um papel do que ela não é, fazer um teatro, né? E o filho, naturalmente, o filho vai sentir isso, né? Vai sentir na pele, porque da maneira que a pessoa serve na igreja, é que ele queria que meu pai ou minha mãe servisse em casa, né? Atuasse em casa, né? Mas que as coisas possam andar juntas, né, irmãos? Porque vai ser muito bom a pessoa, se é aquela pessoa superstar na igreja, que ela for assim em casa também, né? Seria o certo. A função dos diáconos em Atos 6. Quando foram instruídos os diáconos, 7 homens de fala grega, foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto as de hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja no primeiro século. A função do diácono era fundamentalmente de caráter social, né? Que isso possa ser para hoje em dia, né? Que a lição fala que no primeiro século, né, não tinha que ter haver injustiças. Eu acredito que tem que ter justiça, né? E o diácono está aí para essa função ilustre, né? Que é a justiça social, que é uma coisa que não possa se perder, né? Entra reino e sai reino e a justiça possa ser feita no meio do povo de Deus. Pelo menos na igreja, né? Começar a você olhar para um mundo desse aí que você às vezes não vê jeito, você olhar para um mundo desse de hoje em dia que parece que as coisas só vão piorar, né? Às vezes a gente está preocupado com muita coisa ideológica, né? Muita coisa que não, às vezes não cabe nem a nossa ficar espreitando certos assuntos, né? Hoje em dia a preocupação da igreja principal é ideologia de gênero, é homossexualismo, e a pessoa parece que está fazendo algo para Deus olhando só para esse lado, né? Se você está olhando por coisas que às vezes dificilmente, né, entra governo, né? A gente achava aí, as pessoas achavam que ia entrar um governo diferente e acabar com essa coisa essa parte de, né? Hoje em dia a gente está vendo propaganda da Burger King, né, propaganda de todos os ramos sociais aí de loja, está incluindo essas coisas, né? Então, quando a gente pensa que a igreja agora está dominando, vai acabar, não vai, irmão. Essas coisas, que tem essas coisas no mundo vai continuar. A igreja tem que estar preocupada nisso aqui, ó, assistir as viúvas, uma ação social na igreja, né, um equilíbrio social, a parte de mantimento, toda essa parte de assistência para as pessoas, a gente tem que estar muito preocupado com isso. As outras coisas Deus vai resolvendo da maneira melhor, né? Que a gente possa exercer funções de verdadeiros diáconos hoje em dia, né? A função do diácono atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar na igreja local através das orientações do seu pastor
em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, bem como a cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto. Como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimo e oferta, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como nas outras tarefas. É uma coisa bem aqui trabalhada, né? Que auxilia nas orientações que o pastor fala. Hoje em dia estamos na pandemia, né? Mas fala aqui sobre visitar enfermo. Tem várias maneiras de você fazer isso, você ligar também, você dar uma assistência, né? Uma família lutada, hoje em dia está acontecendo muito isso. Desviados, você fazer essa ponte, né? Você procurar saber, você dar uma assistência, conversar, né? Bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto. Quer dizer, é uma coisa que também tem o culto, a liturgia, né? O culto que é prestado ali, o diácono está sempre em ação, né? E que os irmãos possam ver essa parte aqui, a conclusão, né? O diácono foi instruído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje os diáconos servem a igreja e a Deus em trabalhos diferentes. A liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Cristo. Irmão? Que não possa ser meros passar despercebido, né? Os diáconos possam ter reconhecimento, né? E também serviço, né? Possa prestar o serviço que foi de cabido a ele, né? Diaconisas também, né? As diaconisas também parece que são as mais, se você olhar, são as mais ativas na igreja, nos trabalhos da igreja. As diaconisas são muito importantes hoje em dia. Que os irmãos possam buscar esse trabalho, essa função, mas buscar, mas manter, né, o que ela é prestada a fazer. E que cada dia possa ter sabedoria para administrar, né, os pastores também, todo esse convívio, né, de pastores com presbíteros, diáconos, liderança, né, que a membresia possa ver um diácono, né, que ela possa olhar, esse aqui é um diácono mesmo. Então, né, cada um tem um respeito ao próximo e saber que não é uma coisa, não é uma firma, a igreja não é uma firma, a igreja é a igreja, né? A igreja é uma instituição de Deus aqui na terra. Que a gente possa fazer não para nós mesmos, como você vê, Ananias e Safira, diáconos, né? Não estavam servindo direito, né? Que nós possamos ser como os Barnabés da época, né? Aqui tem um texto da lição que fala sobre Barnabé, um diácono, né? Então, irmãos, que Deus possa falar no coração dos irmãos. Vamos ter a última lição aí, depois vem a próxima, e que possamos estar firmes na rocha, como verdadeiros trabalhadores, servos e humildes na casa do Senhor. Amém? Tenha uma boa semana, irmão.